Joel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, todas as regiões da Filístia? É isso, vingarei, é isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. E o verso 8 encerra dizendo: venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Aleluia. Querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, rogando e pedindo pela sua palavra, para que o Senhor desvende sobre nós as maravilhas que tem nesta palavra, e para que o Senhor traga à nossa consciência o juízo que essa palavra oferece para aqueles que não creem na sua santa palavra, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, pela sua misericórdia, para que o Senhor derrame sobre nós da sua graça e da sua misericórdia. Que o Senhor converta nossos corações ao Senhor, para que verdadeiramente sejamos convertidos ao Senhor. Então, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos conceda graça e misericórdia para entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós. Pois assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, como os irmãos já viram aqui pela direção do diácono Hamilton, o tema que nós trazemos hoje para a amada igreja é sobre o juízo contra as nações. Hoje nós estaremos falando de juízo, e juízo que Deus trará sobre as nações. Queridos, o homem, ele nunca suportou a ideia de juízo. No capítulo 3 de Joel, ele usa uma lente de aproximação para observar mais de perto o dia do Senhor, isto é, o grande dia do Senhor. Quais são as lentes? As lentes do Espírito Santo. Nesse capítulo, Joel mistura juízo com graça. Esse dia será dia de glória para o povo de Deus e juízo inevitável para os ímpios. O juízo virá sobre aqueles que perseguiram e pisaram o povo de Deus. Esses enfrentarão a ira do Deus Todo-Poderoso, enquanto Deus, conforme a palavra dele, muda a história do seu povo. Capítulo 3, versículo de número 1. Seguindo aqui o pensamento de Warren Wiersbe, o capítulo 3 ele pode ser dividido em 4 grandes tópicos que eu passarei a seguir. Primeiro, a corte, que é o que nós estaremos estudando hoje, versículo 1 ao versículo 8. Segundo, a colheita, do versículo 9 ao versículo 13. Terceiro, a tempestade, do versículo 14 ao 17. E o quarto,
o jardim, do versículo 18 ao versículo 21. E como eu já disse, hoje nós vamos estar estudando sobre a corte. O que é a corte? Queridos, na corte, Deus entra em juízo contra os ímpios. Como nós acabamos de ler do versículo 1 ao versículo 8, toda a ação está nas mãos de Deus. É Ele, é Deus quem rege a história. É Ele quem muda a sorte de seu povo, capítulo 3, versículo 1. É Ele quem convoca os ímpios para juízo, capítulo 3, versículo 2. Quem está sentado no trono é aquele que controla o universo. O grande dia de juízo se aproxima e esse julgamento é chamado de o tribunal de Cristo. Um dia, eu e você. Então, eu e você, um dia, mesmo depois da morte, seremos ressuscitados, mas um dia, eu e você, estaremos diante do grande tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo do que nós fizemos através de nosso corpo, se o que nós fizemos foi para o bem ou se o que nós fizemos foi para o mal. Então, um dia nós estaremos, eu e você. Amém? Então, vamos às verdades que o texto tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a acusação, que ela é formalizada. A acusação é formalizada. Deus, ele não apenas convoca as nações para o juízo, mas também ele constitui o próprio tribunal. Jesus, ele não é apenas o promotor de acusação, mas também o juiz que leva a sentença. Certa vez eu estava conversando com um cidadão, eu já ouvi isso umas 2 vezes já, e a gente conversando sobre o mal que o mundo tem, sobre essa perversidade que o mundo tem, e um certo cidadão disse assim para mim, que se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado da mesma sorte como foi da primeira vez. Eu aproveitei a oportunidade e disse, não, aí você se engana nesse momento aí. Por quê? Porque quando Jesus veio pela primeira vez, era realmente para ele ser crucificado, morrer e dar a vida dele por nós. O ponto que você está enganado é porque Jesus realmente voltará. Mas quando Jesus voltar, ele não vai vir mais como um servo sofredor, mas ele virá como juiz. Então ele virá como juiz sobre toda a terra para julgar todas as nações. Então você está enganado nesse ponto. Queridos, quais são os pecados que serão denunciados nesse tribunal? Há vários pecados, mas aqui o que o texto vai nos mostrar, por enquanto, nós vamos ver que alguns pecados que eles serão acusados, já a partir do verso 2. Primeiro, os ímpios, eles repartiram a terra do povo de Deus entre si. Esse aqui vai ser um dos primeiros julgamentos que será colocado diante do tribunal de Cristo. Capítulo 3, verso 2, o texto diz, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aquela terra que tinha sido dada por Deus ao seu povo, mas os invasores, eles se apossaram dela e a repartiram entre si. Eles violaram o direito de posse. Eles transgrediram o 8º mandamento que Deus deixou escrito, quando Deus diz, não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Eles agiram com crueldade, saqueando bens e terra que não lhes pertencia. Os ímpios também serão julgados, porque eles dispersaram o povo de Deus. Joel 3:2 ainda diz, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos. O povo judeu não foi apenas privado de sua posse, da sua de terra, mas também foram expulsos dela. Eles foram banidos, foram dispersos entre os povos, foram levados como escravos, como nós sabemos.
viram o drama do cativeiro em terra estranha, foram tratados com brutalidades, com muita desumanidade, mas também, queridos irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, como o irmão Edson bem colocou aqui, que não podemos, ou seja, nós estamos em um país light que nós ainda podemos pregar o evangelho livre, mas existe mais de 50 países que você não tem o direito de estar numa igreja como essa aqui, ministrando a palavra do Senhor, porque você irá para a forca. Foram tratados com brutalidade também, os discípulos de Cristo também foram perseguidos, foram mortos, foram presos, torturados brutalmente. E quando nós chegamos para ler a carta que o Espírito Santo ele mostra aos hebreus, através dos hebreus, ele vai dizer que havia um povo, que essa terra não era sequer digna deles. Um povo santo, um povo que não negou ao nome do Senhor Jesus. E esse povo foram mortos, perseguidos, maltratados, humilhados, pisados, enforcados, queimados por causa do amor ao Evangelho. Porém, amados irmãos, esses crimes não ficarão impunes, porque todos irão para a presença de Deus. Outro crime, outro pecado que eles serão julgados é que os ímpios, eles mercadejaram o povo de Deus, vendiam, trocavam o povo de Deus, como se o ser humano não valesse nada. Versículo 3, está aberta a sua Bíblia? Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Eles desclassificaram tanto ao povo de Deus, amados, que trataram o povo de Deus como mercadoria barata. Trocaram os meninos, os rapazes, por meretrizes para satisfazer seus gozos carnais. Eles vendiam como escravo, trocavam os meninos, como eu já disse, por meretrizes para a sua diversão carnal e vendiam as meninas por vinho para se embebedarem. Não é triste isso? Os ímpios, eles saquearam a casa de Deus, por isso também eles serão julgados. Capítulo 3, versículo 5. Como diz o texto: visto que levastes a minha prata e o meu ouro. Os inimigos de Judá não apenas lotearam sua terra, dispersaram e venderam o povo como escravo, mas também eles roubaram e saquearam o seu templo, apropriando-se do seu ouro e da sua prata. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Você volta só um pouquinho aí, você volta no livro de Daniel, capítulo 5. No versículo 1 ao 4, você vai ver o ouro e a prata que foram roubados, que foram saqueados, que foram tomados do templo do Senhor, quando foram destruídos. Daniel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Você já achou? Diz o texto: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E os irmãos sabem que, nós já estudamos aqui Daniel, os irmãos sabem muito bem o resultado dessa orgia, não sabe? Mene, tekel, passim. Os irmãos sabem muito bem
do que aconteceu. Outro julgamento, como eles serão julgados, queridos irmãos, é que os ímpios, eles profanaram a casa de Deus. Joel capítulo 3, verso 5 ainda diz: e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos. Os invasores não se contentaram em apenas roubar a casa de Deus, mas também levaram esses tesouros do templo para seus templos pagãos, profanando assim esses objetos, o culto e o próprio Deus. Daniel capítulo 1, você vai ver também no verso 2, quando isso aconteceu. Daniel capítulo 1, verso 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Ou seja, e nós chegamos no capítulo 5 de Daniel, quando nós acabamos de ler que o filho de Nabucodonosor, isto era, neto de Nabucodonosor, ele estava em uma de suas orgias, em uma de suas orgias, com suas mulheres, com suas concubinas, eles estavam bebendo vinho no cálice, nos utensílios de ouro e de prata que tirara da casa de Deus. Então serão julgados por isso também. Em segundo lugar, queridos irmãos, o juiz é apresentado. Nessa corte, o juiz é apresentado. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Deus é o agente da acusação. O tempo todo Deus vai ser esse agente. O Senhor Jesus dirigirá um tribunal de justiça para julgar as nações pelas injustiças que tinham praticado contra o seu povo. A sua herança. É Deus quem convoca as nações para o juízo. É Deus quem os denuncia, julga e condena. É Deus, queridos irmãos, quem marca o tempo e o lugar do julgamento. Louvado seja Deus. Vejam ainda comigo, queridos irmãos, alguns pontos importantes desse julgamento. Vejamos aqui o tempo do julgamento. O tempo do julgamento, ele é definido aqui nesse texto. Volte um pouquinho ao capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, por favor. E acompanhe comigo aí a leitura. Diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com eles. Na realidade, meus amados irmãos, nós não sabemos os tempos e as épocas, mas este dia, ele está imutavelmente já estabelecido na agenda e nos propósitos de Deus. Esse será o tempo do fim, será o grande dia do juízo, quando o Senhor Jesus, vindo na sua glória, se assentará em seu trono e passará a julgar as nações, como nós lemos aqui através do diácono Hamilton, nós lemos aqui em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, quando nós vimos o julgamento das nações. E dentro do julgamento das nações, todas as nações estavam na presença de Deus. Você vê isso aí em Mateus 25, do 31 ao 46. E dentro desse julgamento também vai ter um julgamento dos crentes. Fica atento a isso aí, que também vai haver o julgamento dos crentes, como o diácono já leu aqui. Vamos reler um pouquinho só para a gente não esquecer. Mateus 25, por favor. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 25. Eu disse que dentro do julgamento dessas nações, também haverá o julgamento dos crentes. Crente também será julgado. Vamos ver em qual quadro você vai estar dentro desse julgamento aqui. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, ou em outra tradução, os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando ele diz, vinde, bendito de meu Pai, está falando de crentes que estão sendo julgados. Crentes que estão sendo julgados. E ele diz, benditos de meu Pai. Verso 35. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Pergunta: quantas vezes que Deus colocou em seu coração para você ir no presídio pregar lá? Quantas vezes Deus colocou em seu coração para você ir no hospital, no leito, que alguém está precisando de uma palavra sua? Quantas vezes você vestiu alguém que bateu na sua porta, que hoje a gente tem medo, a gente fecha os portões, a gente corre para dentro? Quantas vezes alguém chegou pedindo comida na sua casa e você foi lá e deu um prato de comida a essa pessoa? Quantas vezes você deu uma roupa a alguém que chegou na sua porta pedindo? Quantas vezes? Isso aqui você mesmo responde. Mas acompanhe agora comigo o versículo 41, quando diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isto é, os bodes. E eles estão onde? Dentro da igreja. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão. E eu posso até dizer, querendo justificar-se a si mesmo. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Olha, não quero questionar a Deus ainda. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Talvez você não goste de dizer amém, né? Mas assim mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o texto ele está falando de julgamento, e a Bíblia diz, queridos irmãos, até o bem que eu poderia fazer para alguém, e se eu não o fizer, eu estou em pecado, eu estou em julgamento. Julgamento são coisas que serão acontecidas comigo e com você. Julgamento, queridos irmãos, é a partir de uma palavra só, que eu fizer, o que eu der, que eu pronunciar, ou o que eu fizer, esse julgamento irão para os livros que estão escritos tudo sobre a nosso respeito. Não só o meu, mas também como o de vocês também. Certo? Outra coisa, queridos irmãos, vejamos aqui agora o lugar do julgamento.
O lugar do julgamento, ele é definido. Joel capítulo 3, versículo 2. Volte aí para Joel capítulo 3, versículo 2. Que diz: e os farei descer ao vale de Josafá. Embora o vale de Josafá seja um ponto geográfico específico em Jerusalém, seria melhor nós interpretá-lo figuradamente. Por quê? Primeiro porque esse é o único lugar na Bíblia em que o vale de Josafá é mencionado. Esse vale ele fica entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. O Novo Testamento o chama de Vale de Cedron. Segundo, porque o lugar de juízo é cósmico. O que está sendo enfatizado aqui, queridos, é que aquele que está sentado no trono é juiz de vivos e de mortos, e que ninguém escapará do seu juízo. Como disse o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Nós falamos que Deus, ele é o Deus de vivos, mas é também de mortos. E esse julgamento já é um julgamento de pessoas que já morreram, que serão julgados. Apocalipse capítulo 20. Todos encontraram? Amém. Ainda estou aqui na EBD ainda. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Diz o texto: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, ou seja, um lugar cósmico, onde não se achava ali nada, somente, digamos, uma escuridão ou coisa assim, não existia nada. Como o texto diz, João está dizendo que ele viu Jesus, e Jesus estava sentado em um grande trono branco, e João diz que a presença dele fugiram o quê? A terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12, João diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, quem são os mortos? Todos que morreram, desde o primeiro homem assassinado. Quem foi? Qual o primeiro homem a ser assassinado? Caim? Bom, está dividido aí, Caim e Abel. Quem foi? Foi Caim ou foi Abel? Aí foi Abel, né? Muito bem, desde Abel até o último homem a morrer, que estão mortos, estarão na presença de Deus para julgamento. Certo? Que ele diz aqui, ou seja, pequenos, os mortos, os grandes, os pequenos postos diante do trono. Então, se abrirão livros, ou seja, você tem uma história. Todos nós temos uma história. E a nossa história tem sido escrita. E essa história está diante de Deus, porque servirá como documento para não haver nenhuma desculpa para nós. Diz o texto, certo? Então se abrirão livros. Ainda outro livro. Esse livro é o livro mais especial, que é o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, que foi lançado para dentro, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha aí como isso aqui é coisa séria.
Como vai acontecer esse julgamento? Como será esse julgamento? Ou seja, as pessoas vão morrer, e aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, isto é, aqueles que, quando o Senhor diz assim, mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do unigênito do Pai, ou seja, João 1,12, ou seja, todos esses que morreram sem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, estão escritos nesse livro aqui, no livro da vida. Todas as suas obras morreram sem Jesus, estão aqui. Então, o que vai acontecer? Esses que morreram dessa forma, nós entendemos pelas Escrituras que eles morreram e eles estão aonde? No inferno. Tem mais uma coisa. Estão no inferno sentindo todo o tormento do que eles passarão mais pela frente, de como eles negaram a Jesus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que eles não estão dormindo, como algumas pessoas dizem, que estão dormindo para depois acordarem para julgamento. Não, estão dormindo. Não estão dormindo. Eles estão acordados e sentindo a dor da desgraça de não terem aceitado a Jesus. Então o que vai acontecer? O Senhor vai chamar esse povo do inferno. O Senhor vai chamar para a presença dele todos que morreram, aqueles que foram cremados, aqueles que nunca mais acharam os pedaços, aqueles cantores lá, os Mamonas Assassinos que morreram lá, que não acharam os seus pedaços. Ou seja, no dia de juízo, Deus vai chamar eles à presença de Deus. E depois que eles forem julgados, sabe onde é que eles vão ser lançados agora? Agora eles vão ser lançados no lago de fogo que arde como enxofre. Como diz aqui no Apocalipse, o capítulo 15, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa aqui é o que? É a segunda morte. Então é bom que você cuide de decidir a sua vida hoje diante do Senhor, para que a sua vida esteja escrita nesse livro da vida. Vocês lembram quando Jesus mandou 70 para pregar a palavra do Senhor, e os 70 voltaram? Não foi, pastor Nonato? Os 70 voltaram alegres porque os demônios se submetiam, se subjugavam. Quando Jesus falava o nome de Jesus, eles se prostravam. E os discípulos voltaram atônicos, alegres, dizendo, mas Senhor, os demônios se submetem ao teu nome. Jesus diz uma coisa interessante para eles. Olha, vocês têm que se alegrar? Sim, tem. Mas vocês não têm que se alegrar porque os demônios se submetem ao meu nome. Isso é normal. Mas vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Louvado seja Deus. Nós temos que nos alegrar porque nosso nome deve estar arrolado aos céus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Dito isso, vamos voltar aqui agora para a razão do julgamento. A razão do julgamento ela é definida. Capítulo 3, versículo 2 ainda, diz o texto. Ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e da minha herança. Deus ele disciplina seu povo, mas não rejeita. Joel ele deixa bem claro, amados, que Judá era o povo de Deus e a sua herança particular. Deus tem uma paixão, Deus ama um povo que ele escolheu. Deuteronômio capítulo 32, versos 9 diz, porque a porção do Senhor é o seu povo. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Deuteronômio 32, 9. Então aqui eu quero dizer para os queridos amados irmãos, para que nós tenhamos o cuidado. Tenha cuidado. Porque quem fere o povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a coisa mais importante para Deus no universo é o seu povo. Então nós somos importantes para Deus. A sua vida é importante para o Senhor. Todos nós somos importantes para o Senhor. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, queridos irmãos, o réu é condenado. No capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8. E a respeito disso, Paulo diz assim, olha,
todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Também diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é ele? Jesus. Atos 17, 31. Então, meus queridos irmãos, os livros serão abertos e os homens serão julgados segundo o que tiver escrito nesses livros, como nós lemos em Apocalipse 20, versículo 12. Suas palavras, suas obras, suas omissões e até seus pensamentos secretos, sua murmuração contra seu líder espiritual, contra sua esposa, contra seu esposo, os condenarão naquele tribunal. Nesse dia, queridos irmãos, os homens desmaiarão de terror. Aqueles que viveram despercebidos e os que zombam de Deus, do seu Cristo e da sua verdade, se encherão de pavor e buscarão a própria morte. Mas não acharão. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Falando aqui, intimamente para cada um de nós, para a nossa própria alma, será que nós já paramos para pensar se nós morrermos sem ter passado por um novo nascimento? Porque se nós morrermos sem ter passado por um novo nascimento, queridos irmãos, nós não escaparemos do tribunal de Cristo, desse Apocalipse capítulo 20, do 12 ao versículo de número 15. Não escaparemos. Permitam-me, antes de terminar, compartilhar mais algumas verdades soberanas destacadas nesse texto. Número 1. Para o homem não parece ser justa a sentença, mas para Deus a sentença é justa. Do 4 ao versículo 8. Farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Versículo 4, versículo 7 e o versículo 8. O mal feito contra o povo de Deus cairá sobre a cabeça dos malfeitores. Eles colherão exatamente o que semearam. Eles beberão o reflexo maldito do próprio fluxo venenoso. Eles sorverão o mesmo cálice que deram ao povo de Deus. Assim como eles venderam os filhos de Judá como mercadoria barata, trocando meninos por meretrizes e meninas por vinho, assim seus filhos também serão vendidos. O profeta, ele diz em nome do Senhor, versículo 8, venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o diz. Número 2, a sentença, ela é certa. Tem gente que não acredita na sentença. Tem gente que está vivendo dentro da igreja pensando apenas que vai morar no céu. Não acredita na sentença. Mas a sentença é certa. Versículo 7 diz: eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Deus toma em suas mãos a vingança e reveste a situação. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 30, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 30 e o verso 31. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Você já achou? Hebreus 10, 30 e o versículo 31. O autor aos Hebreus diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a vingança pertence, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa
é o quê? Cair nas mãos do Deus vivo. Se você também abrir a sua carta, na segunda carta que Pedro escreve, por favor, abra a sua carta na segunda carta que Pedro escreve, capítulo 4, segunda carta que Pedro escreve, capítulo 4, desculpa, primeira carta de Pedro, capítulo 4, e veja o que é que diz o versículo 17 e o versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Isso aqui é só um alerta para nós. Isso é só um alerta para que nós possamos verdadeiramente nos converter ao Senhor, nos arrepender, sair dessa mesmice do Evangelho e buscar fazer a obra do Senhor. Diz o verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, isto é, por mim e por você, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aqui tem uma pergunta e que o texto não dá resposta. Vou repetir. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E o texto não traz resposta. Ou traz? Não aqui, mas em Apocalipse está lá a resposta. Apocalipse capítulo 20, que nós lemos para vocês. Então é assim, amados. Queridos, aqueles que estavam no topo da pirâmide caem rapidamente para o abismo, e os que estavam prostrados e humilhados são restaurados e levados a uma posição de honra. Número 3, a sentença é rápida. Joel 3, versículo 4, diz o texto: farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Por que, queridos irmãos, que o Senhor está sempre falando cair sobre a cabeça a vossa vingança? É porque o povo tenta se vingar de Deus. E quem é o povo para se vingar de Deus? Naquele dia, queridos irmãos, os recursos dos homens sucumbirão, o poder dos poderosos não poderão livrá-los. Quantos cultos perderam por causa de seu Deus Mamon? O dinheiro dos ricos não lhe servirá de entrada para o céu. A ruína dos ímpios será certa e a condenação deles será rápida, como se diz as Escrituras. Ninguém, diz as Escrituras, ninguém poderá livrá-los da ira do Cordeiro e nem reverter a sua sentença inexorável de condenação. Aqueles que escapam da justiça dos homens jamais escaparão da justiça de Deus. Aqueles que subornaram e foram subornados e compraram sentenças favoráveis por dinheiro jamais se livrarão do justo e rápido juízo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus o disse na sua palavra. Então, como eu me livro de tal juízo? De que maneira, de que forma eu me livro de tal juízo que virá sobre a humanidade? Esteja morto ou esteja vivo? De que maneira? Só existe uma: me rendendo ao Senhor Jesus, confessando meus pecados, dizendo que preciso de Jesus, dizendo que sou necessitado de Jesus, dizendo para Ele que somente Ele é a única solução da minha vida. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, quem será julgado nessa corte? Todas as nações, como nós já vimos. E qual a causa do julgamento? O povo de Deus. Versículo 2. Qual o motivo? Fizeram descaso de sua herança, profanaram o templo e os objetos de culto a Deus. Quem será julgado nessa corte? Todos os que rejeitaram e rejeitam a palavra de Deus. Todos os que estão rejeitando o amor de Jesus, todos que não nasceram de novo,
todos que vivem como fariseus, se justificando diante de homens, mas rejeitado por Deus, esses passarão por essa corte. E eu quero encerrar com as palavras do irmão de Jesus, Judas. Por favor, abra sua Bíblia em Judas e eu encerro com as palavras do irmão de Jesus. Judas. Judas é colado com o Apocalipse, não tem como você errar. Se você conhece o Apocalipse, Judas está colado aí com o Apocalipse. Eu encerro com as palavras do Senhor, de Judas. Todos encontraram? Amém. Acompanhe comigo a partir do versículo 3, que começa aqui com o dever cristão pela peleja pela fé, e depois vem o exemplo de punição dos ímpios. Versículo 3 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Judas, quando ele escreve essa carta, ele entra com essa diligência de estar avisando a igreja do Senhor que ele precisou corresponder conosco para batalhar na fé, para que nós não venhamos a nos desviar da nossa fé. Aí ele vai falar agora dos desviados da fé. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplos de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, ou seja, não querem aceitar a palavra de seus líderes. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a profanar juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a todo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelos caminhos de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores a que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque,
o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra eles. E o verso 16 encerra dizendo: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogância, são aduladores dos homens por motivos interesseiros. Que Deus abençoe essa palavra em seu coração. Que o Espírito Santo traga entendimento ao seu coração. E que você possa entregar sua vida ao Senhor, de uma forma que seu nome vá para o livro da vida. Não para os livros, mas para o livro da vida. Que seu nome seja escrito, arrolado nos céus. Para quando, naquele grande dia, o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai. Preparados para aquele dia que mesmo antes da fundação do tempo, já estava preparado para você. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Peço você a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, não perca esse momento. Essa palavra, ela é urgente. Essa palavra, ela é para ontem. Essa palavra não é para depois, ela é para ontem. Hoje é o dia da salvação. E quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, como diz Hebreus 4:7, não endureçais os vossos corações, como fizeram aqueles lá no dia de Meribá, que feriram a pedra, que não creram na pedra, na rocha que é Jesus. Amém.